altos montes, descendo ao mais profundo dos vales e abismos, cimbrando 7 mares por todas suas sendas, andando nas veredas da ilusão. É como procurar a vida nas frases da ciência, buscar toda a verdade na lógica humanista, na fantasia sábia, no sonho sem fundamento, que oscila entre a loucura e a razão. Porque o caminho, a verdade e a vida não são fruto de raciocínio e da busca do homem pela razão, mas do amor de Deus em Jesus, que faz nascer a fé no coração. Deus faz nascer a fé no coração. Porque o caminho, a verdade e a vida não são fruto de raciocínio e da busca do homem pela razão, mas do amor de Deus em Jesus, que faz nascer a fé no coração. Deus faz nascer a fé no coração. A graça e a paz de Deus, nosso Senhor, em Cristo Jesus, esteja conosco nesta noite em que nós estamos aqui para prestar-lhe culto, adorá-lo, bendizer o nome, a grandiosidade desse nosso Deus, que está acima de tudo e de todos. A Ele toda a honra, toda a nossa adoração. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 117. Salmo 117. Convido os irmãos que se coloquem em pé para que façamos a leitura desse salmo em uníssono. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Cantemos louvando esse Deus, o hino 17. Hino 17 do nosso cenário, Deus seja louvado.
assentar. E assentados, mas com a reverência que a palavra do Senhor requer. Abramos nossas Bíblias mais uma vez na primeira carta de João, 1 João, capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 6. 1 de João, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Essa leitura será feita de forma alternada. Diz assim a palavra do Senhor: vede que com um grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Esse momento é o momento em que nós temos a oportunidade de colocarmos as nossas vidas na presença do nosso Deus Santo, clamando pelo perdão, por aquilo que nós temos feito que não agrada ao nosso Pai, e pedindo que Ele venha nos libertar e transformar as nossas vidas para que sigamos avante na proclamação do reino dele aqui na terra, e clamando pelo perdão, acima de tudo, para podermos também estarmos buscando essa santidade e sermos espelho daquilo que Jesus foi, do que Ele é, do que Ele representa, por meio do amor de Deus em nossas vidas. Oremos nesse momento, curvando as nossas cabeças por alguns instantes. Depois de algum momento, eu peço que os diáconos tragam o microfone até a nossa irmã Dona Augusta, que nos levará a Deus, agradecendo a Ele pelo perdão. Diante do Senhor, a pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados e das nossas transgressões. O Senhor sabe que nós somos pecadores, mas o perdão nosso só vem do Senhor. Por esse grande amor que o Senhor nos deu, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o Senhor Deus tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo que clama por socorro. Perdoa, Pai, as nossas transgressões. Tem misericórdia de nós, salva as nossas vidas, as vidas das nossas famílias, que são muitos que estão pecando, pior do que nós. Nós conhecemos o Senhor, mas eles não. Pai, perdoa-me e atenda o meu clamor. Salva a minha família e de todos aqueles que precisam das famílias ser salvas. O Senhor salva e nos perdoa dos pecados. Que aqui nós viemos por amor ao Senhor, para louvar somente o Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Obrigado, Pai, por esses momentos importantes na presença do Senhor. Que é em nome de Jesus que eu estou orando e pedindo. Amém. Amém. Com os nossos pecados confessados, é momento de glorificarmos e louvarmos o nome do nosso Deus. Convido o Grupo Ânima que vem à frente, estará conduzindo a igreja em adoração e louvor.
Eu já peço aos irmãos que se coloquem em pé para esse momento. Esse primeiro cântico que nós vamos cantar, ele está baseado no Salmo 121. Vamos cantar, fala do momento culminante da história, que é a morte e a ressurreição de Cristo. É uma música que faz parte de uma cantata, é sobre, o nome da música é Pilatos, mas fala da morte e ressurreição de Jesus.
tuas mãos o poder de tomar decisão sobre a vida ou a morte daquele que é o autor do viver. Pilatos lava suas mãos e os fariseus incitam a cega multidão. Sentença de morte decreta-se então, morte ao Rei Jesus. Teriam sobre Jesus se do alto não fosse concedida, se não fosse o plano de Deus entregar seu filho amado pra salvar o homem pecador. Jesus a sua vida entregou, sofreu morte de cruz em meu lugar. O preço da condenação ele pagou pra me salvar, porque me amou. Jesus a sua vida entregou, sofreu morte de cruz em meu lugar. O preço da condenação ele pagou pra me salvar, porque me amou, Porque me amou. pra me salvar, pra me salvar, porque me amou. Agora eu convido a igreja a se colocar de pé. Esse primeiro cântico que nós vamos cantar, ele começa como uma oração. É o povo de Deus reunido, pedindo que o Espírito Santo dele que habita aqui no nosso meio, Jesus que está, Hebreus fala, né, que Jesus está no meio de nós, louvando a Deus junto conosco, né, nosso irmão, o unigênito e primogênito, né, do povo de Deus, né. Então começa como oração e depois ela termina com um louvor. Essa música eu pessoalmente acho muito linda e é essa que nós vamos cantar agora, Ajuntamento. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo, faz teu
rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 E nós somos aqui uma pequena parte do povo de Cristo, né? Povo de Deus. E a Bíblia fala que no final, quando o novo céu e a nova terra, né, forem definitivamente instalados, nós fomos glorificados, que de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações, no meio dos índios, no meio dos árabes, no meio de todos, Deus vai buscar os seus escolhidos, o povo, aqueles que Ele tem escolhido para si, aqueles que Ele elegeu. Então nós vamos cantar agora isso, na forma de música, de todas as tribos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te
próximo cântico que a gente vai cantar também fala do novo céu, da nova terra, fala que toda a terra vai contemplar, que todo olho vai contemplar quando Jesus vier em glória e majestade. A terra um dia. Nós agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui, ó Deus, movidos pelo Teu Espírito para louvar e prestar esse culto ao Senhor, ó Deus. Nós agradecemos pelos louvores entoados, que o Senhor receba, ó Deus, a expressão verdadeira do nosso coração. E agradecemos, ó Deus, nesse momento também, pelos dízimos, ofertas aqui depositados, pela prontidão dos irmãos de atender, ó Deus, a Tua palavra, de reconhecer, ó Deus, que o Senhor é quem sustenta, o Senhor é quem supre as nossas vidas, as nossas necessidades. O Senhor é o Deus que caminha ao nosso lado e nós agradecemos a Deus porque podemos descansar na Tua provisão, ó Pai. Nós agradecemos por este culto e, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. É assim que nós oramos, através do nome santo de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu convido a todos que abram a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Efésios 5, do verso 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Deus amado, mais uma vez nós buscamos a Ti,
através da oração, para que o Senhor mesmo desperte em nós o que o Senhor quer nos dar. Que o Senhor nos prepare, ó Deus, para a porção do maná que temos como necessidade de alimento para a nossa alma. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor fale, ó Deus, de modo transformador em nosso coração, de modo, ó Deus, que ouvindo não sejamos indiferentes, mas ao ouvir a Tua palavra, sejamos desafiados a comprometermos, ó Deus, em tomar decisões que mudarão a nossa vida. Fala conosco, além daquilo que nós já ouvimos a Tua voz na leitura da palavra, mas nós precisamos, ó Deus, do direcionamento, da iluminação, do esclarecimento, da ação do Teu Espírito em guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti. Desvenda os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. E em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, se vocês observarem aqui o verso 1 e o verso 2, ele foi feito um reajuste na estrutura da Bíblia, segundo a Sociedade Bíblica Brasileira. Capítulo 4, do verso 25 até o capítulo 5, verso 2, o assunto é o mesmo. Então, o assunto tem a ver com a exortação à santidade. E aí o apóstolo Paulo, do verso 25 até o verso 32, para ser mais exato, até o verso 31, ele fala de pecados que ele nos orienta, inspirado por Deus, obviamente, não faça, não faça, não faça, pelo contrário, faça assim, não viva dessa forma, viva assim, e ele vem dando essas orientações, que são princípios, para praticarmos a maturidade cristã. O verso 1 e 2, então, é a cura final, para que possamos reagir positivamente, possamos reagir de forma santificada, com santidade, diante de falhas que não foram observadas do verso 22 ao verso 32, 25 ao verso 32. Porque a grande questão é o seguinte: nós sabemos que nós não podemos mentir, mas falar a verdade. Que nós não podemos irar, porque a ira e a fala, a ação ou reação irada, ela causa um estrago muito grande. Ela causa uma ferida, ela abre enfermidades no coração das pessoas. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para que possa ajudar. De modo que também não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, diz a Escritura no verso 29, mas a que é necessária para edificação e transmita graça aos que ouvem. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo, de modo que esteja longe de nós, longe do nosso coração, longe da nossa boca, longe dos nossos pensamentos, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. E sejamos compassivos, benignos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus nos perdoou. E a pergunta é: e quando a gente não consegue fazer isso? Quando a gente machuca o outro, quando a gente ofende, quando a gente desrespeita, quando nós criamos feridas um no outro, o que a gente faz? É por isso que eu decidi não pregar do domingo passado do verso 25 ao verso 2, para que o verso 1 e o verso 2 agora nós possamos tratar, analisar aqui expositivamente apenas a resposta nossa diante de: e se alguém pecou contra mim? E se eu pequei contra alguém? E se alguém me ofendeu? E se alguém me feriu? E se alguém mentiu contra mim? Se alguém me traiu? Se alguém irado descarregou palavras ferinas que causaram sangue no meu coração, de modo que eu agora me tornei alguém que está, em alguma medida, amargurado, ressentido com essa pessoa. E aí vem o texto, porque o que nós devemos ser e fazer, Paulo fala de forma muito clara e dando exemplos muito práticos, do verso 25 ao verso 32, e ele fecha dizendo: perdoai-vos uns aos outros, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Mas o verso 1 e o verso 2, agora ele nos dá os motivos do porquê nós devemos perdoar. E o motivo, embora pareça ser simples,
ele é sobrenatural. Perdão é algo que realmente só é realizado pelo poder de Deus. Curiosamente, a palavra do verso 1, quando diz imitadores de Deus, a palavra no grego é uma palavra que a gente inclusive usa ela na brincadeira de criança. Lembra a palavra mímica, né? É a mesma palavra, a ideia de repete, né? O general mandou, a gente vai, né? Então, a ideia de reproduzir o ato. Reproduza o ato. E observe, não é apenas reproduzir o ato externo, porque toda ação nossa, a palavra de Deus diz que ela deve começar como sendo um movimento da nossa alma, pelo poder do Espírito Santo. Então, o perdão não é da boca para fora, é algo que começa no coração. Mas perdão é um assunto muito bom. Como disse C.S. Lewis, é um assunto muito agradável, até que nós tenhamos que exercê-lo. E é verdade. É muito prazeroso a gente falar de perdão, mas enquanto a gente tem alguém a perdoar, ou quando nós temos alguém a quem nós devemos pedir perdão, esse assunto ele torna-se quase indigesto, ele engasga na nossa garganta e torna-se muito volumoso para ser digerido. E é por isso que é algo que nos torna semelhantes a Deus, porque não é algo natural do nosso coração, não é algo tão simples, não é como a gente dizer bom dia para alguém, mesmo que nós façamos apenas por mera formalidade. Mas, vamos lá. Em primeiro lugar, verso 1 aqui diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. E é importante porque perdão é algo que nós exercemos por amor a Deus, em primeiro lugar. O perdão é algo que nós exercemos por amor a Deus, e nós exercemos porque Deus nos ensina a amar o nosso próximo como? A nós mesmos. Então, da mesma forma que eu quero o perdão de Deus, eu quero a misericórdia de Deus, eu quero a bênção de Deus, eu também preciso amar o próximo como a mim mesmo. Então é por isso que Jesus, na oração do Senhor, na oração do Pai Nosso, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque é algo que eu recebo de Deus, logo eu preciso passar adiante. É algo que Deus me dá e eu usufruo desse cuidado dele, logo também é algo que eu preciso aprender a ministrar às pessoas ou liberar as pessoas, repassar adiante aquilo que Deus tem me dado. E aí vem-nos a primeira verdade que nós podemos meditar nela. Em primeiro lugar, o amor de Deus nos torna amáveis. O amor de Deus nos torna amáveis. Nós somos capazes de amar porque Deus nos amou primeiro. Tanto que em 1 João diz, se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. Como é que você pode amar a Deus a quem você não vê, mas não consegue amar ao seu irmão a quem você vê? Então, existe mentira nisso aí. Então, por quê? Porque o amar ao próximo é por fé, é um ato de fé. Senhor, e se eu perdoar, ou se eu tentar reconciliar e eu for ofendido, a palavra me manda. Então é por obediência à palavra, é por fé, é um ato de fé. Mas e se eu perdoar e eu continuar assim, e se eu pedir perdão, mas o meu coração continuar ainda sangrando? Deus diz que vai ter cura. É um ato de fé. Mas e se eu continuar sentindo mágoa? Deus diz que vai ter cura, porque é um ato de fé. Deus ele não promete e foge na hora de cumprir as promessas. Esse é o grande detalhe. Então, em primeiro lugar, irmãos, o amor de Deus é algo que nos torna amáveis. Por isso que ele diz, perdoai uns aos outros, como ele diz aqui no verso 32, mas o verso 1 ele diz, sede, pois, imitadores de Deus. Nós amamos a Deus porque Ele nos perdoou. Eu gosto de 1 João, nós lemos 1 João capítulo 3, verso 1, ele diz assim, vede com que grande amor tem nos amado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos amou, Ele decidiu nos amar, e aí quando nós experimentamos o amor de Deus, nós passamos a ser também pessoas amáveis. Vamos entender o processo do raciocínio ao contrário. Quando nós começamos a ter problema de relacionamento com alguém, nós nos tornamos amargurados com aquela pessoa.
De início, na verdade, a gente se torna amargurado com algo que ela fez ou algo que ela disse. E aí, sempre que nós lembramos o que ela falou, o que ela disse, aquilo causa em nós dor, causa em nós então rejeição, e nós lembramos o que ela disse, como ela disse, as palavras que ela usou, o modo como ela nos olhou, a pausa que ela deu no tom da voz. E aí a gente diz assim, infeliz. Estou sendo bonzinho, né? Só que o grande detalhe é que você não fica amargurado só com o ato daquela pessoa. A amargura, a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com a raiz de amargura, porque ela vai se arraigando, ela vai se entranhando, ela vai se esparramando em nós e ela vai dominando o nosso coração, o nosso ser, as nossas afeições, de modo que agora eu não estou amargurado apenas com o ato, a ação, a palavra, a afirmação daquela pessoa num momento muito pontual. Para mim agora, a amargura ela vai tomando uma proporção maior, de modo que não é mais o que ela falou, mas o que ela é. Aquela pessoa, ela torna-se para mim agora abjeta, ela torna-se alguém rejeitada por mim, alguém quem eu tenho asco, eu tenho rejeição por ela. Não é mais só o que ela falou, para mim ela toda já não tem nenhum interesse. Só que a amargura não para aí. Eu começo agora a fazer com que as pessoas se afastem dela também. Eu começo a questioná-la, eu começo a expor, eu começo a criticá-la, eu começo a acentuar e a manifestar a evidência dos problemas que ela causa, dos defeitos que ela tem, dos atos que ela faz, das vergonhas que ela comete, de modo que eu jogue as pessoas contra ela. Só que a coisa não para aí. Eu continuo me tornando uma pessoa mais amarga, porque eu não somente quero afastar as pessoas dela, mas eu quero fazer com que as que são amigas dela a abandonem e passem também a rejeitá-la com o mesmo sentimento e a mesma força de rejeição que eu tenho por ela. É um processo. Só que o problema é que a minha amargura não fica só com essa pessoa e contra ela. Toda pessoa que tem conduta semelhante, ou que goste dela e que não aceite os meus argumentos, eu passo também a rejeitar essa pessoa. Aquela porque gosta dela, aquela porque elogia ela, aquela porque fala igual a ela, aquela porque se veste igual a ela, aquela outra também. E eu começo a ser uma pessoa amargurada, não só com uma pessoa, mas com qualquer pessoa que me traga uma memória afetiva de amargura em relação àquela pessoa. E o processo não para aí. O amor de Deus nos torna amáveis, porque é a única coisa que pode interromper esse processo de amargura, de adoecimento, e de falar assim: chega, eu quero pedir perdão para você. Eu não quero mais sentir isso contra você, eu não quero mais viver dessa forma pensando em você. Por isso, permita-me dizer alguma coisa que você já sabe. A pessoa amargurada é a pessoa que você tem mais intimidade com ela. Você amanhece, lembra dela. Alguém comenta alguma coisa, você lembra dela. Você fala algum assunto, alguém lembra dela. Você lembra de alguma raiva, você associa com ela. E ela não te larga, e o tempo todo é como se você tivesse agarrado e amarrado nela. Porque todas as suas alegrias se dissipam ao lembrar dela. E todas as suas iras se acentuam ao lembrar dela. E você não consegue se separar dela, porque você está escravizado a ela. Esse é um problema. Porque o problema não é apenas que eu tenho amargura, eu me torno uma pessoa amargurada. E não existe remédio para isso, não existe comprimido para isso.
A única coisa que nos liberta é chegar e confrontar o problema e dizer: eu quero pedir perdão para você, eu te ofendi. Eu quero pedir perdão para você, porque eu estou ofendido com você. É por isso que o verso 1, aqui Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Porque o amor de Deus, ele nos torna amáveis. Então, ao contrário desse processo de cultivo da amargura, de estender a ira, de fazer com que de fato o ressentimento ele se arraigue até os fundamentos da nossa vida, nós decidimos simplesmente nos libertar disso, dizer assim: eu quero pedir perdão, eu quero acabar. É por isso que Paulo ele diz em Romanos 12 que nós devemos amar os nossos inimigos, nós devemos dar a outra face. É esse o vigor da fé cristã. A fé cristã não é a religião da vingança. A fé cristã não é a religião do ressentimento. A fé cristã não é a religião que ensina a trazer a ira no seu vigor de forma destrutiva. Pelo contrário, o nosso Senhor Jesus nos ensinou crucificado, enquanto as pessoas ao pé da cruz zombavam, riam e ironizavam quem Ele era e o que Ele estava padecendo ali sobre a cruz, Ele orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoar é algo sobre-humano. Ter ira, amargura, é a coisa mais fácil do mundo. Você consegue guardar ressentimento de qualquer pessoa por qualquer motivo, por qualquer lesão emocional que essa pessoa cause, por mais leve, por mais trivial, isso pode tornar-se num câncer profundamente arraigado na sua alma, tornado em metástase em sua vida. Apenas uma breve lesão superficial é possível fazer com que toda a sua internalidade se apodreça por causa de amargura. Mas a verdade é que quando o amor de Deus nos perdoa, quando Deus ele nos dá a doçura da sua graça, da sua misericórdia, a gente, tocado por Ele, e aí detalhe, meus irmãos, vou repetir: o perdão é um ato sobre-humano. Não pense que você, fulano me ofendeu, eu vou lá e peço perdão para ele e resolvo. É fácil assim? Não é. Às vezes a gente tem que fazer como Jesus orientou os seus discípulos: essa casta só sai com oração e jejum. É mais fácil você expulsar o demônio de uma pessoa do que você, numa simples oração, arrancar a amargura da sua alma. E aí a gente vê que um demônio não é tão poderoso quanto o nosso pecado dentro da nossa alma. Mas a graça e o amor de Deus nos tornam pessoas amáveis. É por isso que Ele nos diz: filhos amados. Sabe como é que você deve orar para gente difícil? Senhor, eu tenho um vizinho difícil. Senhor, eu tenho um parente que é intragável. Senhor, tem um camarada que eu tenho que conviver com ele. E pensa no sujeito que faz questão de atormentar a minha alma todo dia. Ele é um espinho na minha carne. Fala: Senhor, faz essa pessoa ser feliz. Senhor, faz essa pessoa ser abençoada. Senhor, faz com que essa pessoa tenha alegria. Senhor, faz com que essa pessoa ela cresça, ela prospere, ela tenha motivos de gratidão. Porque gente feliz não perturba ninguém, não é? Então ore por ela, peça a bênção de Deus sobre a vida dela, e peça vigiando o seu coração, para que o seu coração, enquanto você pede a bênção para ela, não cometa pecado. Então, filhos amados, é o que o Senhor diz que nós somos. E se nós somos amados porque Deus também nos perdoou em Cristo Jesus, essa deve ser a nossa atitude. Segundo lugar, irmãos, o amor de Deus nos torna perdoadores. O amor de Deus nos torna amáveis.
E aí sim, quando alguém nos ofende, você não precisa ofender a pessoa. Se a pessoa te ataca, você não precisa revidar o ataque. Se a pessoa altera a voz com você não precisa revidar. Trazendo, tem uma música da década de 80, né, o pessoal gosta, pode vir quente que eu estou fervendo, né, dá uma forma de intimidar assim. Não, crente, pode vir quente que eu estou com o amor de Deus aqui, a gente ora por você, expulsa seus demônios, né. Então, isso não é uma atitude, porque nós somos amáveis, é o que a Escritura nos ensina, mas a Bíblia, além de nos tornar amáveis, o amor de Deus também nos torna perdoadores. O verso 2 diz aqui, andai em amor. Novamente o verbo andar, é a ideia de algo que você estrutura a sua vida para que isso seja um estilo de vida. Quando nós aprendemos a perdoar, quando nós entendemos que nós vivemos diante de Deus simplesmente porque somos perdoados, que nós temos acesso a Deus porque somos perdoados, que nós somos abençoados diariamente porque somos perdoados, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã porque nós somos perdoados, que nós somos aceitos diante dEle pela mediação do nosso Senhor Jesus, porque nós somos perdoados. Nós entendemos que nós precisamos andar em amor, porque o que faz o nosso coração pulsar a cada milésimo segundo é o amor de Deus. O que faz com que cada célula do nosso corpo exista, se mova, é o amor de Deus. O que faz com que nós respiremos e tenhamos alegria nesta vida é o amor de Deus. O que faz com que nós tenhamos tudo que nos é motivo de alegria para a nossa alma é o amor de Deus. Então nós temos sim motivos para andar em amor, porque Deus em Cristo Jesus calçamenta a nossa vida passo a passo com o fundamento do amor dEle. Nós não temos nunca nenhum motivo para resvalar os pés, para desencaminhar a nossa vida, porque Cristo nos prepara um andar diante dEle em boas obras, em santidade, como também Cristo nos amou. E o texto diz algo muito interessante, e se entregou a si mesmo por amor, entregou por nós. É interessante porque essa expressão entregar a si mesmo, abra comigo por favor lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 22 ao verso 24. Atos 2, 22 a 24. No sermão do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, quando a multidão afluiu ouvindo o dom de línguas que se manifestava entre os discípulos, e lembremos, dom de língua ali era falar em idioma não aprendido. As pessoas perguntaram, o que quer dizer essas coisas? E o apóstolo Paulo é levantado por Deus com o poder do Espírito Santo, e ele prega um sermão em que há quase 3.000 conversões naquela tarde. E ele começa aqui no verso 22 ao 24, dizendo assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Observe aqui o verso 23. Sendo este entregue, Deus o entregou pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Deus entregou o seu próprio Filho para que ele pudesse estabelecer o perdão entre nós. No capítulo 5 de Romanos,
Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Deus estabeleceu paz, decidindo nos perdoar, mas para que Ele pudesse nos perdoar, Ele nos puniu substitutivamente em Cristo Jesus. E aqui a gente aprende algo importante. Pastor, mas se eu perdoar, eu estou assumindo o prejuízo da ofensa. Se eu perdoar, eu estou assumindo o prejuízo do dano. Isso é perdão. Isso é perdão. Quando você perdoa, ou quando você pede perdão, você não está exigindo a punição do indivíduo. Quando você pede perdão, você está pedindo misericórdia para que o seu perdoador não exerça juízo sobre você. E quando você pede o perdão, você está pedindo que ele assuma o prejuízo pela ofensa que você causou contra eles. E espera nele misericórdia. Quando você tem que exercer o perdão, você tem que assumir o prejuízo da ofensa, do dano, da vergonha, da emoção machucada. E você então assume o dano para dar misericórdia. Quando Deus decidiu nos perdoar em Cristo Jesus contra o nosso pecado, em relação ao nosso pecado, o nosso pecado que é cometido contra Deus, Salmo 51 diz o quê? Porque pecamos, temos pecado, e o nosso pecado é pecado contra ti somente. Eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Você pode pecar contra alguém, mas todo pecado, em última instância, é pecado contra Deus. Deus é o ofendido em todos os nossos pecados. E Deus decidiu assumir o dano da nossa morte. Deus decidiu assumir o dano da nossa vergonha. Deus decidiu assumir o dano da nossa ofensa. E em vez de atribuí-lo e imputá-lo e dar a retribuição punitiva em nós, Ele o transferiu para o seu Filho. Deus puniu o seu Filho no nosso lugar, para que nós pudéssemos receber dele misericórdia. Quando você perdoa, você está dizendo para a pessoa que você tem o perdão, que você está decidindo transferir a ofensa para que Cristo receba a ofensa que dói em você, para que você, com o amor que você recebe de Cristo, você possa ministrar esse amor para essa pessoa. Da mesma forma que o Pai atribuiu a ira dele contra o Filho, para que pelo amor do Filho pudesse nos dar o amor a nós, quando nós exercemos perdão, nós fazemos algo que é divino. E é nesse sentido que Paulo diz que nós devemos imitar a Deus. Nós estamos lançando a nossa ira, nossa mágoa, nossa ofensa, o nosso ressentimento contra Cristo, para que Cristo possa cancelar e perdoar isso, e para que possamos amar com o amor de Cristo essa pessoa. Ficou claro isso? É nesse sentido que Paulo ele diz aqui que nós devemos amar e perdoar. É por isso que no capítulo 8 ele diz aqui, no verso 32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas.
Eu não posso ficar guardando resquícios de mágoa, de ressentimentos, de lembranças que ainda me dói. Perdoar não é esquecer. Ah, mas eu não consigo esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem dor. Perdoar é lembrar sem ressentimento. Perdoar é lembrar sem que a memória reviva a mágoa. Isso é perdoar. E há situações que a gente, depois que perdoa, dependendo dos casos, há casos que você consegue ainda restaurar relacionamentos. Você consegue reconstruir pontes, mas há casos de perdão que talvez você não vai reconstruir ponte, mas pelo menos você não vai ter mágoa mais da pessoa. Então, nesse sentido, o amor de Deus também nos torna perdoadores. E é por isso que nós devemos amar e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Então, da mesma forma que Cristo, por amor, Ele decidiu receber a ira e sofrer o nosso dano, sofrer a nossa condenação, sofrer a nossa vergonha, sofrer o juízo. Nós precisamos dizer: Senhor, eu prefiro sofrer o dano e dizer assim, eu perdoo, do que eu continuar sofrendo amargura. Você tem que sofrer uma das duas coisas. A diferença é que o perdão, ele estabelece um sofrimento pontual e curativo. Ele sara, ele liberta, ele rompe. A amargura, ela continua produzindo um sofrimento que atormenta a alma, o pensamento e adoece o corpo. E não tem fim. Tira as alegrias da vida, tira as bênçãos de Deus, tira de você o vigor físico, emocional e espiritual, tira de você a autoridade de pregar e testemunhar o Evangelho, tira de você toda a autoridade para falar do amor de Deus. Nesse sentido, a falta de perdão, ela de fato, ela é um dano inimaginável, imensurável. Terceiro lugar, irmãos, segunda parte final do verso 2, diz que isto, ou seja, perdoar como Cristo nos perdoou, isto faz com que o nosso ato se torne como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A nossa adoração com amargura, com ressentimento, com falta de perdão, faz com que todo o nosso ato de adoração seja hipócrita. O que o Senhor Jesus diz naquela parábola? Se você vai oferecer um sacrifício a Deus, mas lembra que tem algo a tratar com alguém, o que você faz? Deixa ali, vai, resolve, e depois de resolvido, oferece o seu sacrifício a Deus. Porque, na verdade, não é possível nós amarmos a Deus odiando alguém. Não é possível nós servirmos a Deus sendo escravos de ressentimento contra alguém. Não é possível nós falarmos a verdade enquanto nós vivemos uma mentira. Amargura nada mais é do que o mau hálito que sai de dentro da nossa alma. E isso é algo que realmente torna-se ofensivo a Deus, não é um aroma suave. Paulo aqui, obviamente, ele está usando a referência do que o sacerdote oferecia. Depois que ele entrava no templo, no pátio, ele sacrificava o animal, colocava sobre o holocausto, se lavava e ele entrava dentro do templo. Dentro do templo agora, ele acendia o incenso para que ele pudesse, para que o sacerdote pudesse orar a Deus, intercedendo pelo ofertante, enquanto aquele incenso aromático subia, com um cheiro agradável, o sacerdote orava, pedindo perdão pelo ofertante. Não é possível nós pedirmos perdão a Deus, enquanto nós não perdoamos.
Não é possível nós sermos abençoados enquanto nós não desejamos a bênção de Deus, porque o nosso sacrifício, a nossa oferta, ela torna-se inválida. Eu já mencionei aqui em outro momento, abra comigo, por favor, lá em Gênesis capítulo 33. A gente conhece a história de Jacó e Esaú. Meninada conhece aí, né, meninada? As crianças conhecem a história de Jacó e Esaú? Quem que era o papai e a mamãe de Jacó e Esaú? Isaac e Rebeca. E o que aconteceu? O Isaac estava velhinho, estava cego, não enxergava direito, né? O Esaú era forte, caçador, peludo, e o Jacó era mais fraquinho assim, mais mirrado, né? E aí o que aconteceu? O Isaac falou: eu vou dar a bênção da primogenitura. A dona Rebeca teve a perversa ideia de enganar o próprio marido para favorecer o filho que ela amava mais, que era Jacó. E aí o que ela faz? Olha, vai lá e engana seu pai. E aí a gente conhece a história, resumindo, ela colocou pelos nele, vestiu uma roupa, pegou uma roupa suja, suada do Esaú, porque embora Isaac não enxergava, mas o cheiro dá para... Peraí, esse aqui é o cheiro do fulano. E ele vestiu e disfarçou-se de Esaú. Apresentou diante do pai. O pai falou assim: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Ele falou: vem cá, filho, deixa eu te apalpar. E ele: é peludo, igual Esaú. E ele deu a bênção enganado. Jacó sai, e depois Esaú chega com a caça, e aí fala: pai, vem cá, já fiz a comida que o senhor gosta, para o senhor me dar a bênção. E o Isaac percebe que foi enganado. E naquele momento, a amargura se instala no coração de Esaú, e Esaú deseja matar seu irmão. E a dona Rebeca faz o quê? Foge Jacó, vai para a casa do teu tio Labão, lá para a região de Padã Arã, que fica hoje mais ou menos lá na região da Síria, lá no norte da Palestina. E ele foi para lá, e lá ele ficou 20 anos. Durante esses 20 anos, obviamente, o Isaac e a dona Rebeca, que já eram idosos, morreram. Ele tinha nessa época uns 40 anos, então passados 20 anos eles já estavam com cerca de 60 anos. Depois de toda aquela história de ficar lá, casou, né, casou com a Lia enganado, depois casou com a Rebeca, tudo errado, tá tudo errado, tá, gente? Deus não abençoou a poligamia, não. E ele ainda teve mais 2 concubinas, e ele então decide voltar para casa. E ao voltar no trajeto, quando ele chega numa região chamada Val de Jaboque, o Senhor tem um encontro com eles. E nesse encontro Deus converte Jacó. E a gente sabe que ele se converteu, porque no capítulo 32, verso 30, Jacó mesmo disse assim: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ele se converteu ali, naquele momento. Só que uma das coisas que o anjo do Senhor, que era Jesus ali, fez com Jacó, foi ferir ele bem aqui assim, ó. De modo que ele ficou manco. Antes de ir para lá, ele estava guiando a sua comitiva da seguinte forma: os escravos, os seus servos com os animais, as concubinas com os filhos, Lia com os filhos, por último Raquel com o José, e ele por último. Porque no encontro com algum exército, com alguém, a chacina vinha de frente para trás, dava tempo dele correr. Quando ele sai da região de Val de Jaboque, ele retoma a liderança da sua comitiva, o que ele faz? Ele vai de trás, ele vai para frente.
E ele está agora liderando a sua comitiva. E ele sabe que está chegando na região de Esaú, a região do seu irmão. E a qualquer momento o irmão dele poderia vir ao seu encontro. E o texto diz no capítulo 33 que Esaú vinha com um exército. E aquele exército de homens armados, homens capazes para a guerra, iam fazer uma chacina. Iam matar todo mundo. Porque a amargura não é curado com o tempo. É com perdão. O tempo, na verdade, sedimenta, fomenta e consolida a amargura no coração de uma pessoa. Quando Jacó viu seu irmão vindo com o exército, Jacó adiantou-se, e ele 7 vezes se prostrou, se humilhando, clamando misericórdia. A ideia de se prostrar é clamar misericórdia. Ele assumiu o dano pelo que ele fez contra o seu irmão, deixando para trás, como protegendo a sua família, para que ele assumisse o dano. Ele se prostra 7 vezes. E é interessante que quando eles se aproximam, verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E 2 homens de quase 60 anos, de um lado um exército de homens todos armados, já estimulados, incentivados por uma chacina, vê o seu líder, vê o seu chefe agarrado com outro homem de 60 anos pelo pescoço. Eles não estavam rolando, brigando. Ele deu um beijo no seu irmão. Ele recebeu o seu irmão. Ele perdoou o seu irmão. Jacó, naquele momento, como ato de gratidão, fala: tudo que eu tenho eu te dou, meu irmão. Porque é o sentimento de gratidão pelo perdão. Mas olha só o verso 10, a resposta, a palavra de Jacó. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, ou seja, se eu alcancei misericórdia de você, peço-te que me aceites, que aceites o meu presente, porquanto, eu acho que isso aqui é fantástico, vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. No perdão, a gente consegue olhar no rosto da outra pessoa, e ver o sorriso de Deus para nós. Permita-me contar a história de uma mulher. Alguém aqui conhece a história da Corrie ten Boom? Corrie ten Boom. O livro dela está em português e eu olhei agora à tarde, tem para vender na Amazon. Você pode comprar também no Mercado Livre. Estou fazendo propaganda para ninguém. Corrie ten Boom era de uma família holandeses, eles eram holandeses, e a família dela era da igreja reformada holandesa. Gente crente, reformada, calvinista, né? Todo domingo lia o Catecismo de Heidelberg, domingo pela manhã, e durante a semana estudava os catecismos, fazia um culto doméstico. O pai dela era um joalheiro, e como joalheiro ela tinha muita amizade com muitas famílias judias, porque na Holanda os judeus eram muito envolvidos com joias, né? O judeu consegue fazer dinheiro com cascalho. E aí, quando estoura a guerra, a Holanda não apoia, obviamente, a Alemanha, e quando os alemães invadem a Holanda, e a invasão foi muito simples, os alemães chegaram com seus tanques e falaram: ou os holandeses se rendem, ou nós rompemos os diques, né, as barragens, e a Holanda fica debaixo d'água, pronto, porque faz parte dos chamados Países Baixos, né, porque geograficamente está abaixo do nível do mar. E aí os holandeses se renderam sem trocar um tiro sequer. Várias famílias na Holanda, como em vários lugares da Europa, onde os alemães chegaram, os nazistas chegaram,
Várias famílias crentes esconderam nas suas casas famílias de judeus. A família da Corrie ten Boom escondeu na casa dela várias famílias de judeus, vários judeus. Um dia um senhor chegou na loja, na joalheria do pai dela, onde ela trabalhava. Ela já tinha 40 e poucos anos, era solteira. E um senhor chegou dizendo lá assim: olha, o seu pai não pode me dar um pouco de dinheiro, porque a minha esposa foi presa sob a acusação de escondermos judeus em casa, mas não é verdade, a gente estava apenas ajudando alguns judeus, mas nós não tínhamos em casa eles. E ela foi enganada, pensando que ele era um simpatizante dos holandeses que ajudavam judeus. E ela disse que tinha judeus em casa. E ele era um informante da SS. Ele era um informante da polícia de elite nazista. Os soldados alemães foram à casa dela e metralharam a casa. Ela, seu pai e a sua irmã Betsy foram presos, seus pais foram executados na calçada diante da casa, e ela e sua irmã foram levados para um campo de concentração na Alemanha, na cidade de Ravensbrück. E lá nessa cidade, ela ficou presa e sofreu toda espécie de humilhação. Ela fez amizade com um dos soldados, que era crente, e que trabalhava lá nesse campo de concentração. E esse soldado fez um favor para ela. Ela falou assim: eu gostaria de escrever uma carta para um senhor na Holanda. E pediu para esse soldado colocar no correio e enviar essa carta para ela, porque ela não tinha nem como mandar, ela não conseguia papel. Ele forneceu papel, um lápis, e se comprometeu em colocar a correspondência no correio. E essa carta chegou na mão desse senhor. E essa carta, eu tenho ela impressa aqui. Ele disse assim: prezado senhor, aquele senhor que foi o delator da sua família, aquele homem que denunciou a sua casa. Ela escreveu uma carta para ele: prezado senhor, hoje fiquei sabendo que muito provavelmente foi você quem me traiu. Passei 10 meses no campo de concentração. Meu pai morreu depois de passar 9 dias preso. Minha irmã morreu na prisão. Deus transformou em bem o mal que você planejou contra mim, pois isso me levou para mais perto dele. Uma dura punição aguarda você. Tenho orado em seu favor, para que o Senhor o aceite, caso venha a se arrepender. Pense que ao pender na cruz, o Senhor Jesus também levou consigo os pecados que você cometeu. Se admitir isso e desejar tornar-se o filho de Deus, você será salvo por toda a eternidade. Eu o perdoo de tudo o que fez. Deus fará o mesmo se assim você lhe pedir. Ele o ama. Ele o ama, enviou o próprio Filho à terra para redimir seus pecados, os quais, por natureza, seriam motivo de sofrida punição, como seria para mim. Da sua parte, você deve responder a esse ato divino. Se ele lhe diz: venha a mim e dá-me seu coração, sua resposta deve ser: sim, Senhor, irei, torna-me teu filho. Corrie ten Boom, cartas da prisão. Ela escreveu essa carta para esse homem, e certamente ele recebeu e tornou-se arquivo. 2 anos depois que a guerra acabou, em 1947, Corrie foi convidada para dar o testemunho dela como prisioneira em campos de concentração em várias igrejas, porque ela sobreviveu, ela viu os horrores do campo de concentração. E um dia ela foi convidada para dar uma palestra numa igreja na cidade de Munique, na Alemanha. E ela estava, depois do culto da manhã, ela teve um tempo, encerrado o culto, ela teve um tempo para falar sobre
os horrores da prisão, como é que foi a tortura, a execução e como que Deus curou o coração dela. Ela relata no diário dela que quando ela terminou a palestra, algumas pessoas vieram falar com ela e veio um senhor alto, de jaqueta cinza, chapéu pequeno, na direção dela. Ela disse que quando olhou para aquele homem, ela lembrou do uniforme azul, farda, o cap, e aquele homem loiro, alto, dos olhos azuis, vindo na direção dela. Ela lembrou do campo de concentração porque ela reconheceu aquele soldado. Ele chegou perto dela e disse: eu servi como soldado em Ravensbrück. Eu não sei se você lembra de mim. Ela olhou para ele e falou assim: eu lembro de você. O senhor sabe que a minha irmã morreu ali? Ele disse: sim, eu lembro dela. E ele olhou para ela e falou assim: depois da guerra eu conheci Cristo. E eu pedi perdão por todos os meus pecados. E eu estou tendo a oportunidade de conhecer alguém para quem eu posso pedir perdão. Eu quero pedir perdão para você. A Corey, no diário dela, diz que ela paralisou naquele momento, porque veio à memória dela tudo. Ela pensou que naquele momento ela já tinha sido perdoado e já tinha esquecido, mas aquele homem trazia consigo uma carga de memória muito pesada, porque foi alguém que ela conheceu num momento terrível da vida dela. Ela diz no diário dela que ela estendeu a mão mecanicamente, mas que de repente ela sentiu o poder de Deus saindo e entrando dentro dela e indo para a mão dela. E quando ela tocou na mão daquele homem, ela conseguiu amá-lo e dizer: eu te perdoo em nome de Jesus. Isso é oferta e sacrifício a Deus e aroma agradável. Isso chega diante de Deus como um ato de adoração, porque nós estamos fazendo um ato que só Deus faz. Perdão é um ato sobre-humano, e mais do que um ato sobre-humano, é um ato divino. Porque o perdão é algo que nós só obtemos porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Que Deus nos conceda a graça, irmãos. Se você tem alguém para perdoar, se você tem alguém que mentiu contra você, alguém que lhe faltou a verdade, alguém que se irou contra você e pecou, alguém que deu lugar ao diabo contra a sua vida, alguém que furtou algo da sua vida, alguém que furtou a sua alegria, furtou a sua honra, furtou o seu bom nome, furtou a sua intimidade com Deus. Se você tem alguém que teve atitude torpe contra você, se você teve alguém que entristeceu o espírito contra você, se você tem alguém que produz amargura, cólera, ira, e que em algum momento até lhe deu vontade de emitir algum tipo de gritaria e blasfêmia, você precisa do poder de Deus. Talvez você ore e fale assim: Senhor, eu quero um milagre na minha vida. Esse é um bom motivo para você pedir um milagre. Senhor, me dê um milagre. Me dê um milagre para que eu consiga fazer algo que eu não consigo. De pedir perdão ou de perdoar alguém. E que a glória do Senhor reluza na minha vida, para que o nome do Senhor seja exaltado através de qualquer coisa em mim. Nós teremos mais um cântico com o grupo Ânima. Depois nós estaremos orando ao Senhor.
pastor, nada me faltará. Guia os meus passos, onde quer que eu vá. Deus em seu amor sempre me guardará. Tudo que preciso, Ele suprirá. Jesus, meu Rei, eu posso descansar. O meu Salvador, que escolheu me amar. Seu precioso sangue veio derramar. Resgatou minha alma, vida quis me dar. Mesmo que a morte venha me acercar, Ele em seu poder pode me preservar. Graça e bondade vão me acompanhar. Deus na eternidade vou louvar. Deus é o meu pastor, nada me faltará. Em Jesus, meu Rei, eu posso descansar. O meu Salvador morreu em meu lugar. Deus em seu amor me escolheu salvar. Nada nessa vida pode me abalar. Deus é o meu refúgio, posso confiar. Graça e bondade vão me acompanhar. Deus na eternidade vou louvar. Graça e bondade vão me acompanhar. Deus na eternidade vou louvar. Fiquemos de pé para que, orando, possamos já encerrar o nosso culto de adoração ao Senhor. Oremos. Deus amado, nós agradecemos. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos ensina a viver no mundo caído, em que nossos pecados interferem, ó Deus, na nossa alegria, na nossa saúde e nos nossos relacionamentos. Eu peço, ó Deus amado, que o Senhor nos dê a compreensão da necessidade, ó Pai, de nos humilharmos, de pedirmos perdão, de recorrermos à Tua graça, para que, ó Pai, possamos imitar o Senhor naquilo que, na Sua excelência, beleza, santidade, glória, o Senhor faz conosco em perdoar-nos em Cristo Jesus. Que nós possamos também, no poder de Cristo, perdoar. Que nós possamos experimentar esta bênção, ó Deus, em sermos curados, em sermos, ó Deus, abençoados, de renovarmos a nossa alegria, de nos livrarmos, ó Deus, de um fardo que pode atormentar a nossa alma. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a alegria da salvação, nos dê, ó Deus, sempre o vigor necessário para obedecer o Senhor, mesmo quando a nossa alma não quer. Mas que por temor, por submissão, por, ó Deus, realmente entender que a Tua glória, a Tua santidade está acima dos nossos interesses, acima das nossas fraquezas, acima, ó Deus, da nossa indisposição, que nós precisamos obedecer ao Senhor. Abençoa, Deus, nós pedimos
a favor da família do nosso irmão presbítero Raimundo, pelo seu lar, que está enfermo com dengue, pela sua recuperação, a recuperação também da Luciana. Pedimos pela vida do Otto. Te louvamos, ó Deus, pela recuperação do Marcelo, que inclusive está conosco nessa noite, e continuamos orando e pedindo a bênção do Senhor sobre ele e sobre a sua casa. Oramos, ó Deus, pela plena recuperação da nossa irmã Adir. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe também nossa irmã Béria na recuperação da sua saúde. Pedimos, ó Deus, o cuidado, Senhor, sobre tantos outros irmãos que estão, ó Deus, padecendo de alguma enfermidade, ou com a questão da dengue, ou a influenza, e que a sua bondade, ó Deus, possa visitá-los com saúde e revigorando, ó Deus, as suas vidas. Pedimos, ó Deus amado, que o Senhor guarde a nossa família nessa semana, nos abençoe no nosso trabalho, onde formos, com quem estivermos, que o Senhor nos dê sabedoria em toda decisão a ser tomada no decorrer da semana. Que a graça do Senhor, ó Deus, possa nos preservar do nosso pecado, possa nos preservar do pecado de pessoas más, possa nos preservar, ó Deus, de fazermos qualquer coisa que ofenda o Senhor. Ó Deus amado, nos abençoe e nós seremos benditos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Teu Santo Espírito sejam sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém.